Perfeito. Pessoal, então voltamos, mais um encontro nosso. Hoje vamos falar sobre o artigo do Thomas Ogden, chamado O Terceiro Analítico. Estávamos conversando aqui, a Vanessa nos contava sobre o livro do Alexandre Patrício de Almeida, que é Perto das Trevas, é isso? Isso. Que é um livro bem legal para quem quiser estudar Bem sobre bacana. depressão, da editora É Blush. uma leitura bem fácil de entendimento, achei bem bacana. Também fica a dica. Biografia da Depressão do Dunker é maravilhoso. Tem a questão de um livro de depressão que eu não vou lembrar o nome certinho, mas o Násio também tem. Demônio da Meia-Noite é um livro também bem interessante para quem vai estudar esse tema, porque na clínica é muito comum, a gente está recebendo muitas pessoas que às vezes pode ser depressão, às vezes pode não ser. Às vezes a pessoa chega te dizendo depressão, mas é porque ela foi intitulada por um outro sujeito e não necessariamente por ela, né? Então é importante a gente ter essa sensibilidade, sem memória, sem desejo e sem compreensão no início de um percurso de análise, porque senão tu aliena a pessoa cada vez mais. Vanessa, por favor. Não, só para ajudar o pessoal também, que eu gostei bastante, foi esse livro. Acho que não sei se vocês estão vendo aí. Não está aparecendo. Joga um pouquinho para trás. Interpretação psicanalítica, também que é do Felipe. Acho que está aparecendo para mim. Tá. Agora apareceu aqui para nós, o título, pelo menos. Aqui. Esse é tudo da Blucher. Eu achei bem interessante porque ele é bem simples a leitura. E esse também, ó, a Clínica Winnicottiana. Perfeito. O Alexandre Patrício de Almeida, o Felipe é o esposo dele. Uhum. O doutorado dele, inclusive, o Alexandre Patrício de Almeida, ele trabalha muito na questão do Winnicott, da Klein, e ele é interessante, ele foi um dos primeiros que eu ouvi falar do Ogden, inclusive. Ele é um cara muito cabeça aberta, é bem interessante. Então, a depressão é a perda de uma ilusão. Esse é o livro do Násio. Pessoal, retomamos a nossa leitura, mesmo procedimento, quer conversar, quer fazer comentários, pontuações, ergue mãozinha, pede palavra, e assim a gente vai indo junto. Vamos lá. Discussão. A descrição acima foi apresentada não como exemplo de um divisor de águas em uma análise, e sim na tentativa de transmitir uma sensação de movimento dialético de subjetividade e intersubjetividade no set analítico. Tentei descrever um pouco a maneira como minha experiência de analista, incluindo o funcionamento e segundo plano, background, quase imperceptível e frequentemente mundano da minha mente. É contextualizada pela experiência intersubjetiva criada por analista e analisando. Olha o espaço entre aqui do Winnicott aparecendo de novo. É contextualizada pela experiência intersubjetiva criada por analista analisando. Nenhum pensamento, sentimento ou sensação pode ser considerado o mesmo que foi ou será fora do contexto específico, em permanente mudança da intersubjetividade criado por analista e analisando. Eu gostaria de começar a discussão dizendo que estou bem ciente de que a forma com que apresentei o material clínico foi um pouco estranha, no sentido de que quase não ofereço informações do tipo usual sobre o senhor e até um momento bastante posterior na apresentação. Isso foi feito como tentativa de dar uma ideia de até onde o senhor às vezes estava completamente ausente de meus pensamentos e sentimentos conscientes. Na minha atenção, não esteve nem um pouco voltada para ele durante esses períodos de reverie. Eu uso o termo reverie de Bion para me referir não apenas àqueles estados psicológicos que refletem claramente a receptividade ativa do analista ao analisando, mas também há um conjunto variado de estados psicológicos que parecem refletir a autoabsorção narcisista do analista, sua reflexividade obsessiva, seus pensamentos oníricos em vigília, fantasias sexuais e assim por diante.
Observem que aqui a gente começa a ter uma diferenciação da Reverie do Ogden para a do Bion. Ó, vou ler mais uma vez para nós introjetarmos o conceito, ou refletirmos a respeito. Sobre os períodos de Reverie, eu uso o termo Reverie de Bion, o termo é o do Bion, para me referir não apenas a estados psicológicos que refletem claramente a receptividade ativa do analista analisando. Não é só o que está vindo dele aqui, mas também um conjunto variado de estados psicológicos que parecem refletir, está refletindo o que ele vem. A autoabsorção narcisista do analista também, de estados psicológicos que parecem refletir ao narcisismo do analista, seus pensamentos oníricos em vigília, fantasias sexuais e assim por diante. Notem que ele está na cena também. Voltando-me aos detalhes do material clínico em si, da maneira com que se desenrolou minha experiência com o envelope. No contexto dessa análise, começou por eu notá-lo, apesar de ter estado fisicamente presente por semanas, naquele momento, ele ganhou vida como evento psicológico. Ele ganha vida como evento psicológico. Ele estava lá, mas ele ganha vida. Vamos ver. Pessoal, como é horrível não poder pontuar aqui, tá? Fisicamente presente por semanas, naquele momento, portador de sentido psicológico que não existia antes disso. Considero esses novos sentidos não como reflexo de um alívio, de uma repressão dentro de mim, mas sim entendo o evento como reflexo do fato de que um novo sujeito, o terceiro analítico, aqui ganha forma o terceiro analítico, estava sendo gerado por entre o senhor I e eu, que resultou na criação do envelope como objeto, entre aspas, analítico. Objeto analítico. E aqui ele traz o conceito que vem do Bion e do Green. Quando notei esse novo objeto na minha mesa, fui atraído a ele de uma forma que era completamente egocintônica, a ponto de ser um evento quase totalmente inconsciente para mim. Pessoal, para todos, a palavra egocintônica é uma palavra clara? Alguém gostaria de explicar o conceito? Alguém gostaria de compartilhar esse conceito? Todos me ouvem? Tá, o Thiago escreveu que não conhece. Tá, vamos lá. Então, vamos lá. O termo egocintônico refere-se a pensamentos, sentimentos e comportamentos que estão em perfeita harmonia com o próprio eu, né? Em sintonia com o ego. É daí que vem esse conceito. Tá? Então, refere-se a pensamentos e sentimentos que estão em perfeita harmonia com o ego. Deixa eu ver se tem algum autor. Egocintônico, significado psicanalítico. Vamos ver aqui se tem alguma base de algum autor conhecido na psicanálise. Vamos ver se tem alguém aqui. Psicanalítico, autor. Vamos ver se tem alguém aqui. Vamos ver. Todos referem-se à mesma questão que eu trouxe ali para vocês, tá? O conceito tem raízes na psicologia do Freud, e ganhou psicanalistas como Heinz Hartmann, é um dos que trabalha muito com isso. Né? Então a gente vai ter o ego sintônico quando está de acordo e o ego distônico quando está em questões opostas, que estão em conflito com o ego.
Tá? Então, esse ego sintônico quer dizer que está de acordo com ele próprio ali. Deixa eu voltar aqui para onde eu estava agora. Deixa eu ver, alguém me ajude aqui. Aqui. Completamente. Mônica, por favor. Obrigada, Michel. Bom dia, turma. A gente pode dizer que esse ego sintônico é o oposto a uma clivagem? Sim, sim, perfeito, perfeito. O ego sintônico ele está devidamente integrado nesse momento. O ego distônico Obrigada. é aquele que está antagônico, né, e a clivagem é quando ele tá cindido. É importante lembrar, né, Mônica, quando a Peraí, gente então fala... qual é a diferença entre cindido e esqueci qual foi o outro termo que você falou? Quando a gente fala de clivagem, a gente fala de um processo daí que não é quem está lá no curso do inconsciente passou por isso. A clivagem, ela é um processo que não é recalque, ela vai para um outro lado. A clivagem há uma divisão, mas que não vive de forma separada. Ou seja, ele tem consciência, digamos assim, um fato traumático. Ele tem consciência, mas evita enfrentá-lo, é isso? A clivagem não. A clivagem é o seguinte: o que sabe não sente, o que sente não sabe. Ele te diz de um certo lugar de vazio. Ele fala de um lugar de vazio. É aquela pessoa que trabalha pra caramba, se torna extremamente fantástica, flerta muito com o conceito de falso self, flerta com esse conceito aí, embora são dois autores diferentes. Mas clivagem, o sujeito, ele não necessariamente está ciente dessa sua separação interna, mas sim, tem isso que tu disseste, existe um trauma que dá início ao processo de clivagem. Clivagem não é cisão. Qual a diferença? Clivagem, a pessoa vive simultaneamente as duas partes dela, vivendo dentro de si. Cisão, ela joga para fora, o objeto mal de um lado, o objeto bom do outro. A clivagem, ele vive em paralelo, juntamente dentro de si. O ego distônico entra mais uma questão de conflitos, de impulsos antagônicos dentro de si, não necessariamente traumáticos. Né? O ego distônico ele vai mais para a linha da psicologia do self, clivagem para o Ferenczi, e vai perguntando, vai falando que eu tento tornar mais claro aí, eu vou encontrando uma forma de dizer. Nada que 70 encontros não resolva. Pois então, tu é otimista, tu é bem otimista. Não entendi nada, mas tudo bem, eu vou ler a respeito. Tá, ok, eu vou tentar ajudar um pouquinho mais, mas tu vai ter que ler também, não vou fazer o trabalho por ti não. Vamos lá, Tá bom. vamos entender que quando a gente fala de ego distônico, pelo que eu vejo aqui, ó, ego distônico são impulsos ou sintomas que entram em confronto, ó, vou trazer aqui pra gente, ó, nosso tio Google. Ego distônico são impulsos ou sintomas que entram em conflito com o ego. Está entrando em conflito com o ego. Ele não está dizendo que o ego está quebrado. Ele está em conflito. Ele é contra alguma questão consciente. Ele Ok, gera. mas um ego quebrado está em conflito. Tá, mas calma. Vamos ler até o final. Ele gera um grande desconforto e ansiedade. Ansiedade e desconforto porque a pessoa os percebe estranho à natureza. Um ego alienígena comum, sintomas como transtorno obsessivo compulsivo. Toque, ok. Mas aqui ninguém está falando de um trauma que deu origem a tudo isso. Ninguém está falando disso. Aqui a pessoa está indo para a psicologia, daí ali vai confundir mais ainda. Eu estou dizendo por mim, eu não entendo ego distônico como clivagem. Para mim, a clivagem é um outro processo. Então eu vejo desse lado, tá? Mas claro que aqui a gente está falando de uma forma muito simplista. A gente teria que fazer um estudo mais aprofundado. Aqui o que eu estou fazendo é pegando conceitos e explicando um por um. Olha a analogia que Tiago colocou aí, eu achei perfeita.
amódio seria exemplos de clivagem de ego. Depois disso, eu acho que amódio não é clivagem. Amódio não é clivagem. Faces da mesma, se a pessoa carrega moeda, também carrega as duas moedas. Só porque a clivagem passa por um trauma. Nós recalcados temos o amódio, né? Porque a gente está falando de processos ambíguos no inconsciente. Agora a clivagem já vai por um outro lado. A clivagem, o sujeito não tem propriamente conhecimento das duas partes, não de uma forma tão fácil. Ele passou por um desmentido. Aqui a gente está falando do Ferenczi, né? Ego sintônico está relacionado com sintoma. Me parece que está em sintonia com ele, está integrado. Ele não é um ego que está clivado, né? Oi. Me perdoe. Talvez fique mais claro se a gente falar de um caso concreto, ainda que seja fictício. Tá, mas vamos fazer uma coisa mais clara, que acho que faz Terminar mais de ler. Não, mas tem uma coisa melhor para a gente pensar. Pensem em autores diferentes. Porque aí é também o que a gente está tentando fazer é que todos os autores falem a mesma linguagem. E aí não está rolando. Você fechou. Eu estou pensando em Ferenczi, estou raciocinando como Ferenczi. Aí não estou conseguindo entender. Isso, vai para o Ferenczi. Vamos falar de clivagem para o Ferenczi. Uma pessoa sofre um abuso sexual, clássico no Ferenczi. Esse abuso sexual, a pessoa, o menino, a menina, vai para o adulto e diz: sofri um abuso, o titio mexeu em mim. A pessoa vai pegar, o cuidador vai dizer: não, o titio estava só brincando. Ela sofre um desmentido. Se for algo que o ego dela não entenda, que foi muito forte a pressão, isso a gente viu além do princípio do prazer ontem, quando é muito forte o trauma, ela se cliva. Ela vai jogar aquela parte que estava vulnerável, que está machucada, ela joga para um lado para ela não ter conhecimento daquilo que ela passou. Ela não tem conhecimento ainda que ela se lembre? Provavelmente ela vai narrar de uma forma que não sinta. É aquela pessoa que na clínica muitas vezes vai chegar para ti: não, eu não sinto nada, não tenho nada. Na clivagem é muito comum pessoas uma amnésia dissociativa, embora não é assim que o Ferenczi fale, tá? Então, já a cisão, vamos pensar que a pessoa não propriamente sofreu um trauma muito severo, mas a pessoa era mal cuidada por alguém. A pessoa era mal cuidada por alguém, e aí o que ela faz? Aquela mãe que não era tão boa assim, pode se tornar um objeto mal para ela. E aí ela joga para fora e se sente, de certa forma, persecutória por aquela pessoa, mas ela não tem as duas partes dentro dela. Na clivagem, existe paralelamente a pessoa vivendo junto. Na cisão, não, ela vê um mundo muito dual, de um lado aqui e outro ali. Agora o ego sintônico vai para um outro lado que daí a gente vai ter que estudar, que eu estou falando pela ótica do Ferenczi e da Melanie Klein. Rita, por favor. Eu tenho uma observação aqui, que eu estava lendo Ferenczi, e tem assim, né, a clivagem Ferenczi não é defensiva no sentido neurótico, ela é a solução de sobrevivência. O ego se divide em uma parte que sofre, sente que é violentada, a outra observa e adapta, amadurece precocemente e cuida do outro. Então, ele é dividido, digamos assim, se você está numa situação, você está dividida naquela situação. Você sabe e não sabe. Isso é clivagem, né, Rita? É, clivagem. Em Ferenczi. Em Ferenczi. Pronto, é esse o meu pensamento, eu consigo pensar por aí. Tiago, por favor. Bom dia. Seria como quando uma criança ela é negligenciada, por exemplo, e ela acaba se tornando adultizada para proteger o lado infantil. Perfeito. Volume 4
do Ferenczi, a metáfora da fruta bicada vem bem por esse lado, a clivagem vai para esse lado. Ele mantém uma outra parte distante a ele para não sentir aquela dor e vai amadurecendo de forma muito, muito rápida. Só que ao mesmo tempo ele passa a não ter conhecimento dos seus afetos. É muito comum isso. O que sabe não sente, o que sente não sabe. Eu acho que vamos para esse lado, falando de clivagem, tá, Thiago? Agora, pessoal, eu proponho que a gente possa, a herança freudiana quanto o ego sintônico. Aqui, falando, tira o Ferenczi da conversa. Aqui a gente está falando do Freud, tá? O termo ego sintônico foi introduzido pela primeira vez em 1914 por Freud na obra Introdução ao Narcisismo. Para Freud, os conflitos de ordem psíquica surgem de acordo com atraso comportamental. Deixa eu abrir aqui o artigo que eu estou lendo. Atraso comportamental dos instintos que acabam entrando em conflito com o ego. Para o Otto Fenichel, psicanalista austríaco de segunda geração, distinguiu a distonia e sintonia do ego como impulsos mórbidos. Já temos um autor para estudar sobre ego sintônico e distônico. Otto Fenichel, tá? Inclusive esse autor tem um livro fantástico de mecanismos de defesa. É uma bíblia, mas é muito interessante. Vamos ver. Anna Freud, especialista em psicologia da personalidade, enfatizou que as expressões egocintônicas eram mais difíceis de serem expostas em comparação com as egodistônicas. A sintônica era Anna Freud, especialista em psicologia da personalidade, enfatizou que as expressões egocintônicas eram mais difíceis de serem expostas em comparação com a egodistônica. Já o Heinz Hartmann utilizou o conceito de egosintonia e egodistonia. Heinz Hartmann também para a gente estudar. De modo geral, os psicanalistas abordam egodistonia como uma evidência direta do comportamento, visto que a egosintonia é abordada como indireta. Vou ser sincero com vocês, não entendi nada do que eles escreveram aqui. Eu fico tão feliz ao ouvir isso. Não entendi nada. Eu vou ler e depois eu coloco no grupo para vocês. Eu vou ler pelo Fenichel e pelo Hartmann, que são dois autores que eu entendo. Quando que eu peguei esse autor aqui, para mim não fez sentido nenhum que ele falou. Ele só citou de onde que ele tirou a fonte, mas não explicou o que os caras falavam. Vamos voltar aqui para o nosso artigo e depois a gente volta a falar sobre egosintonia e distonia. Mas, pessoal, deixa o Ferenczi com a clivagem de um lado, tá? É importante a gente cuidar para não misturar muitos conceitos se a gente não tem um autor que faça a integração adequada, senão só confunde. Deixa eu só ver onde que eu estava aqui, que eu me perdi. Acho que tá aqui, beleza, já encontrei. Quando notei esse novo objeto na minha mesa, que ele está falando do livro, acho que era isso, né? Da carta. Fui atraído a ele uma forma que era completamente egosintônica. Vamos pensar da sintonia egóica dele para com o sujeito. Será que é isso que ele está querendo dizer? A sintonia egóica, talvez dele para com o outro, a ponto de ser um evento quase totalmente inconsciente para mim. Inconscientemente ele é atraído para essa carta. Fui tocado pelas marcas mecânicas no envelope, que mais uma vez até então não havia estado ali. Para mim, vivenciei essas marcas pela primeira vez no contexto de uma matriz de sentidos relacionada à decepção por não sentir que me falavam de uma maneira que parecesse pessoal. Os selos não carimbados foram igualmente criados e tomaram seu lugar na experiência intersubjetiva que estava sendo elaborada. Os sentimentos de distância e estranheza aumentaram até o ponto em que eu mal reconheci o nome de Mozart como parte de uma linguagem comum.
Um detalhe que requer alguma explicação é a série de associações fragmentadas que estão relacionadas à menina e o porquinho. Apesar de altamente pessoais e idiosincráticas em relação à minha própria experiência de vida. Esses pensamentos e sentimentos também estavam sendo recriados dentro do contexto da experiência do terceiro analítico. Eu sabia conscientemente que a menina e o porquinho eram muito importantes para mim, mas o significado específico do livro estava não só reprimido, mas ainda não tinha chegado a tomar forma de modo a existir naquela hora. Somente semanas após a sessão que está sendo descrita, eu me dei conta de que o livro havia estado no início. E estava no processo de se tornar intimamente associado a sentimentos de solidão. Percebi pela primeira vez, na semana seguinte, que eu lera esse livro várias vezes durante um período de intensa solidão na minha infância, e que tinha me identificado completamente com Wilbur como um desajustado e marginalizado. Considero essas associações, em grande parte, inconscientes, com a menina e o porquinho, não como lembrança de uma memória que havia sido reprimida, mas como a criação de uma experiência. Olha que interessante isso que ele está trazendo, pessoal. Considero essas associações em grande parte inconsciente, com a menina e o porquinho não como lembranças de uma memória que havia sido reprimida. Ou seja, ele não está indo para o passado, mas como criação de uma experiência, aqui e agora, ó, bem bio, na e através da intersubjetividade analítica, que não existiam anteriormente, na forma que assumiam agora essa concepção de experiência analítica. É fundamental para este capítulo. A experiência analítica ocorre no auge do passado e do presente. Aqui é até interessante, a Mônica, que adora filosofia, certamente passou pelo George Orwell, 1984, e nessa obra emblemática do George Orwell, ele fala muito sobre que aquele que controla a narrativa do presente, controla a narrativa do passado. E o que controla a narrativa do passado, controla a narrativa, inclusive, de futuro, né, de passado, enfim. Mas nota que a psicanálise trabalha exatamente nesse lugar do sujeito atemporal, e nota que o passado fica mudando. E o Ogden trabalha muito sobre isso, ó, o passado e o presente, de uma forma bem atemporal. Sugiro um livro, inclusive, da Jo Gondar, eu adoro esse livro, Os Tempos na Psicanálise. É a tese de doutorado orientada pelo Laplanche dela, inclusive. Colegas, alguma pontuação até aqui? Alguém gostaria de comentar algo? Não? Então eu sigo mais um pouquinho aqui. E envolve um passado que está sendo criado de novo. Olha só, um passado que está sendo criado de novo. Para analista e analisando por meio de uma experiência gerada entre analista e analisando. Ou seja, no terceiro analítico, o espaço entre. Cada vez que minha atenção consciente passava da experiência de meus próprios reveries ao que o paciente estava dizendo e como estava me dizendo, estando comigo, eu não estava voltando ao mesmo lugar do qual tinha saído segundos ou minutos antes. Em cada caso, fui modificado pela experiência de reverie. Muitas vezes, apenas de modo imperceptivelmente pequeno. No decorrer da reverie que acabamos de descrever, ocorrerá algo que não deve, de forma nenhuma, ser considerado mágico nem místico. Olha só o quão importante é a gente lembrar isso quando a gente fala desses autores como Bion,
como Ogden, e que algumas pessoas confundem com eventos místicos. Não é disso que falamos. Na verdade, o que ocorreu foi tão comum, tão discretamente mundano, que é quase inobservável como evento analítico. Ao voltar a me concentrar no Sr. I, após a série de pensamentos e sentimentos relacionados ao envelope, eu estava mais receptivo à qualidade esquizoide de sua experiência. Ó, a Klein aparecendo aqui, né? De experiência e ao vazio das tentativas dele e das minhas próprias de criar algo em conjunto que parecesse real. Eu tinha mais consciência do sentimento de casualidade associado ao sentido que ele tinha de seu lugar na família e no mundo, bem como o sentimento de vazio associado ao meu próprio esforço de ser analista para ele. Então, dei início a uma segunda série de pensamentos e sentimentos autoenvolvidos, seguindo a minha tentativa apenas parcialmente satisfatória de conceituar o meu próprio desespero e do paciente em termos de identificação projetiva. Meus pensamentos foram interrompidos pelas fantasias e sensações de ansiedade com relação ao fechamento da oficina, né? Aqui a oficina, a questão do carro que ele citou antes, e minha necessidade de terminar a última hora analítica do dia pontualmente, entre aspas. Meu carro tinha passado o dia na oficina, mas só com o senhor I, precisamente nesse momento que o carro foi criado como objeto de análise. Antes era só um objeto, mas na experiência com o I, que ele passa a ser criado como objeto de análise. Nota que o que ele fala sobre a criação desses personagens é no espaço entre. Até então, tudo pode estar na cena, mas é no espaço entre que algo é criado como objeto de análise. Pessoal, quem entendeu o que até aqui, quem gostaria de pontuar, comentar, por onde vocês vão? Alguém quer trazer algo? Bom dia, Michel. Bom dia a todos. Augusto. Eu acho que eu vou trazer um alívio para todo mundo aqui, mas eu vou te falar que não é a primeira vez ao ler Ogden, mas eu estou mais perdido que segue em tiroteio hoje. Então, eu estou bem quietinho. Eu confesso que eu vou assistir isso muito, muito de novo e vou ter que ler em relação a outros autores, como você mesmo sugeriu, porque eu lembro de ver alguma coisa, e eu juro para você, eu ainda estou parado em ego sintônico, eu estou travado lá no ego sintônico. Então, vou ler muito, cara, para poder voltar aqui, porque eu lembro do Erickson falando alguma coisa assim, mas não lembro muito o que era, então eu estou tentando ainda formular. Eu não sei se eu estou deixando o pessoal aliviado, mas assim, cara, sério, é a primeira vez que eu estou lendo. Muito aliviada. Eu estou lendo e estou falando, ótimo, maravilha, muito bom, vou ler muito de novo depois. Augusto, desculpa, não, e é muito importante isso que tu está trazendo, e, cara, eu hoje não tenho mais problema de dizer que eu não sei. Esse efeito Dunning-Kruger nos ajuda a entender um pouco, tá? Quando eu era professor, eu adorava usar essa em palestras e na faculdade, enfim. Nota, olha isso aqui, confiança, 100%. Nível de estudo que tu tem, nenhum. Certeza, 100%, é porque tu não estudou o suficiente. Quando a gente chega, olha onde que a gente está nesse momento. A gente está na experiência, cara. E olha como é que tá a cabeça nossa aqui nesse momento. Quando a gente souber um pouquinho mais, 80% do Ogden, a gente vai ser um expert e vai aparecer isso aqui, ó, um ponto de interrogação. Então, quanto mais a gente estuda, cara, é para estar nesse lugar da dúvida mesmo. Não, peraí, mas calma aí.
Eu te confesso que eu estou lendo aqui, mas o ego sintônico está me puxando ali e está querendo conversar comigo também. Eu sou bem neurótico obsessivo. Eu vou ler o Hartman, o Fenichel. Eu vou ficar nessa neura hoje, porque, assim, para mim, ego sintônico sempre foi um termo mais da psicologia e da psiquiatria, sabe? E aí, ao ler ele agora, eu fiquei tipo, ops, porque eu sei que tem a psicologia do ego, mas eu não li muito a esse respeito, então eu vou ficar quietinho, na minha, entendeu? Respirando, e eu vou voltar, eu vou buscar esse assunto hoje. Perfeito. Não, e olha que eu te conheço, tu é uma das pessoas também aqui do grupo que mais estuda, né? Então é interessante, pessoal, para a gente ver que não é, a gente nunca vai saber tudo e tá tudo certo. Eu já li o Otto Fenichel, passou batido ele falando de ego sintônico, vou ter que ver de novo ali. E faz parte. O Diego também pediu a palavra. Diego, vamos lá, desabafa aí com a gente também. Troca uma ideia conosco. Confesso que também eu estou meio perdido, né? Mas remeter uma coisa, posso estar falando uma grande besteira também, não sei. Um exemplo, vamos lá, um analisando que esteja falando calmamente, né, numa sessão, e a gente começa a sentir sono nessa sessão. Será que para o Ogden seria um terceiro analítico aí? Se ele começar a sentir esse sono? Sim, com certeza. Aquele tédio, aquele sono, né? Sim, o Ogden vai ir para a linha do Bion e ele vai trazer isso para a conversa, sim. Esse sono é compartilhado de um terceiro analítico, né? E isso que tu disseste, eu estava numa análise certa vez e tem os dias que tu tá moído, mas eu não estava tanto, eu tive dias muito mais extenuantes e analisando começa a sessão me dizendo o seguinte, tu tá exausto hoje, né? Daí foi um dia intenso, mas eu gostaria de saber também como é que você está, né? O que você me conta? Por que você observou isso de primeira em mim? Eu devolvi para ela para ver o que ela estava se espelhando em mim, né? Daí ela disse, eu tô acabada. Essa semana foi desgastante. Então nota que não era propriamente sobre mim que ela estava vendo. Ela estava se espelhando. E se eu for numa linha do Ogden, de terceiro analítico, de um Bion, é o questão talvez de elementos beta, não só do desgaste laboral, mas de algumas coisas que depois ela foi me relatando durante a sessão e que foi somatizando muito sobre ela. Dores nas costas, enfim, aí a gente está indo para um campo também, o Grodeck fala muito sobre isso. Mas são autores que vão por esse lado, sim, Diego. Vão para esse lado. Rita? Voltando aqui no ego sintônico, tem umas observações minhas aqui, que vem do Freud, que ele jogou essa ideia, mas ele foi desenvolvido depois por Winnicott, por Ana Freud. Pela Ana Freud, e está assim, o ego sintônico, em harmonia com o ego, com a autoimagem do sujeito, e ego distônico, em conflito com o ego, gerando estranhamento ou sofrimento. Então, assim, você olha para a situação e isso parece comigo, mas eu não quero ser assim, né? Então, você recusa, né, no distônico. Não sei se... Não, acho que ajuda isso que tu disseste, né? Mas, Michel, desculpa interromper aí. Eu levantei a mão, mas eu não queria perder o momento. Fale. Em definição, o que a colega leu aí é muito claro. Mas quando a gente vai olhar a Ferencz e vai olhar a clivagem e a cisão, parece que está todo mundo falando da mesma coisa e, ao mesmo tempo, falando de coisas diferentes. É como, acho que foi Augusto que falou, eu vou precisar parar, ler tudo de novo para começar a entender.
É isso que a gente está falando. A gente está falando de autores diferentes, está querendo fazer com que houvesse a pedra filosofal que todos concordam na mesma coisa. Isso. Exatamente. E não vai acontecer isso. Se o neurótico quer tornar tudo harmônico. O neurótico não quer recusar nenhum autor. Só Essa que sou eu. aí, mas olha, lamento dizer para vocês, mas não é possível. Se você escolher Ferenczi, você muitas vezes vai ter que recusar, muitas vezes, tá? Vai ter que recusar um outro autor. E se escolher o Lacan, vai ter que recusar outro. Então, uma escolha é uma renúncia. Tem um blog aqui, ó, que trouxe um termo para a gente pensar, eu acho que a Rita pontuou de forma interessante também, né? Ego sintônico se refere a comportamentos, valores, sentimentos que estão em harmonia. A pessoa consegue se enxergar, tem aceitável necessidade de objetivo do ego, consiste com o próprio ideal e autoimagem. Vão partir do pressuposto que a pessoa não está dissociada, então. Está devidamente integrado. Para mim, o ego sintônico está claro. Para vocês também, alguém pensa diferente? Não, por enquanto está claro. Eu vou deixar bem claro. Por enquanto está de acordo. Ego distônico, ou ego alienígena, não sei de onde que ele tirou isso. É o oposto do sintônico. Pensamentos e comportamentos, por exemplo, sonhos, impulsos, compulsões, que estão em conflito ou dissonantes com a necessidade e objetivo do ego, ou ainda em conflito com a autoimagem de um ideal de uma pessoa. Falta clareza, né? A pessoa... Vamos botar aqui, vamos pedir um exemplo aqui, ó. Vai ir pelo Gemini aqui. Me dê um exemplo e depois a gente busca a fonte. Michel, eu estava Oi. vendo aqui para Ogden, é como se o ego sintônico, a pessoa sente e existe ao mesmo tempo. Perfeito. O que seria o equivalente, algo muito próximo do viver em ó, do Bion. Então, o ego sintônico, a pessoa está sincronizada. Eu consigo te falar o que eu estou sentindo. O ego distônico aí é o que a Mônica estava dizendo, flerta muito com o conceito de clivagem do Ferenczi. Provavelmente o Ferenczi deve ter evoluído o conceito do ego distônico. Não parece que o distônico parece que é uma indecisão, né? O sujeito fica numa indecisão. Eu penso, não é bem assim, não quero ser assim, mas pensa assim. Vamos ver aqui, ó. Já vou passar para ti, Mônica. Imagine uma pessoa que tem um horror profundo à violência e valoriza profundamente o cuidado com a família. De repente, ela é invadida por pensamento intrusivo de machucar um ente querido. Como esse impulso é estranho à sua verdadeira identidade, causa enorme angústia e culpa. O pensamento choca-se diretamente com seu eu ideal, sendo assim um ego distônico. Né? Por consciência do sintoma irracional e indesejado. A pessoa costuma buscar ajuda, sendo uma característica dos transtornos egos distônicos. O indivíduo quer se livrar daquele comportamento ou pensamento. E aí, quando a gente começa a aceitar a nossa ambiguidade, talvez a gente comece a chegar no ego sintônico. Eu iria por esse lado. Contraponto do comportamento ego sintônico é aquele que a mente aceita o sintoma como natural e coerente à sua autoimagem. Eu sou essa pessoa ambígua. Eu estou querendo bater no meu filho, mas eu não vou batê-lo porque não seria correto fazer. Oi? Porque não quero, não vou bater porque não quero. Dá vontade, como se fosse um descontrole, né? Ali dentro da pessoa. Ele tem um desejo e não é aquilo. Mas não vamos patologizar, não vamos para bipolaridade, porque cá entre nós, quem nunca deu vontade em fazer alguma coisa que não devia fazer? Mas é muito passageiro, né? Tem que ser muito passageiro. Não, o neurótico obsessivo acha que o pensamento é a gente. Só que nós não somos esse pensamento. Sim. Eu querer matar você não quer dizer que eu irei matá-la. Né? Então, o ego, aí se eu tô
talvez com alguma patologia, eu vou para o outro lado. Jane, por favor. Eu fui pesquisar aqui também, porque igual a todo mundo eu estava perdida. E aí, Legal. eu encontrei aqui uma coisa legal que diz que o ego sintônico é quando a defesa está em sintonia com o ego. E aí traz um exemplo que eu achei bem claro aqui, tipo, uma mulher que teve uma experiência, né, uma mulher que teve uma experiência mal sucedida com o pai, né? Então não teve esse pai que exerceu a função paterna de maneira adequada e tal, ela passa a desenvolver, então, uma repulsa a homens, né? E essa repulsa, ela é uma defesa em relação ao pai, só que ela carrega isso hoje como eu sou assim, eu não gosto disso, eu sou assim mesmo, só que isso não quer dizer que seja uma defesa que está em discordância com o ego, ela está em sintonia, então é uma defesa egocintônica com o ego. Ela tá consciente disso. Isso aí. Ela aceita essa condição. Eu passei pelo meu pai, ele é um bosta, eu não gosto de outros homens, porque o meu pai é um bosta, então tá tudo certo. Seria por aí, Jane? Eu entendi dessa forma. Não, eu acho que faz sentido, porque quando a gente fala de Ana Freud, a gente fala muito de consciência, a gente fala muito de ego. Então, o ego precisa ter essa harmonia. O que o Pedro De Sante fala isso, que ele pega e diz o seguinte: se não tem certo e errado, eu vou fazer do meu jeito. E se eu conscientemente sei qual é o meu jeito, eu tenho um ego sintônico atuando. Eu penso dessa forma pelo que a gente costurou aqui. Então, o ego sintônico seria eu estou consciente do que está acontecendo comigo nesse momento. Estou em sintonia com o meu ego. Ego distônico é que eu começo a ter conflitos com as minhas defesas. Eu começo a entrar em negação. Né? Eu acho que é por aí que a gente vai. E daí, provavelmente, clivagem, a gente fala do Ferenczi, a gente vai para uma outra esfera mais grave, porque vai envolver trauma, enquanto o outro a gente tem uma neurose obsessiva, né? O Marcelo colocou sobre a bipolaridade, né? O problema é que a bipolaridade, se a gente botar aqui, a gente sai da psicanálise, né? A gente entra daí de novo no DSM, de novo nas patologias, e a psicanálise a gente está tentando sair desse lado. Não é, reitero, não é que não exista, só que não é o nosso lugar de fala. Se a gente entrar daí, a gente vai embolar o meio de campo de novo, né? Pessoal, faz sentido para vocês o que a Jane trouxe, o que a Rita trouxe, o que eu trouxe? Vocês acham que faz sentido essa construção que a gente fez aqui? Perfeito. Poderia repetir a definição? Posso repetir. Pelo que eu entendi, meu caro Tiago, ego sintônico é quando, o que a Jane trouxe de exemplo, uma menina que, por sua vez, o pai a agredia, passa a criar uma certa repulsa a homens, mas de forma egóica, consciente, ela entende que existe uma defesa por parte dela e ela aceita essa defesa. Ela sabe disso, eu sou assim, e eu quero ser assim, eu me protejo dessa forma. O ego dela está consciente do que está em sintonia, ela sabe o que está acontecendo. Não é algo que seria um ego distônico, que é aquele que tem conflito com a sua ambiguidade. Tá, mas espera aí, eu queria matar e tal, e a partir daí pode surgir alguns conflitos e, quiçá, alguns sintomas mais graves, né? Eu entendi dessa forma, tá? Ego sintônico, eu estou consciente do que acontece comigo. Ego distônico, nem sempre eu tenho consciência disso. Então, exato. Mas até certo ponto, o que o Thiago botou aqui? Mas até que ponto é bom? Pode funcionar, mas seria saudável? Se eu chegar numa certeza e parar a cadeia significante, não é bom. Né? Mas penso que o que seria o ego sintônico de forma positiva seria aceitar a ambiguidade de forma a eu continuar desejante. Diferente de eu chegar num ego distônico, entrar em recusas e negações e decidir ficar ali. Né? Mas para a psicanálise o nosso objetivo é se manter desejante. Então, se o ego
sintônico me mantém desejante na minha ambiguidade, está tudo certo. Agora, se o ego distônico, que daí a gente vai ir para uma outra escola, né? Se o ego distônico me soa na clivagem do Ferenczi, é patológico, porque daí eu não sinto o que está acontecendo comigo. Eu começo a entrar numa sensação de angústia, de ansiedade, de vazio, porque há algo dentro de mim que tá conflitando. Eu entendo dessa forma. Só pense da seguinte forma: eu estou tentando trabalhar com alguns autores, mas alguns deles estão batendo e estão tendo choque conceitual. Né? O Lacan ele iria para um outro lado ali. Complicou. Rita, a Rita vai ajudar agora aqui. Vamos, Rita. Não, eu estou pensando em outra parte, esperando você terminar essa parte. Mas, referente aos conceitos, eu vejo, sim, que é praticamente a mesma coisa que eles falam, só que eles usam uma outra fala, uma outra maneira de colocar. Mas eu acho que não muda, assim, o sentido. Mas eu pedi um minuto para falar, que eu queria deixar aqui, que já está terminando, uma dúvida para ver se o grupo pensa assim ou não, que é sobre o terceiro analítico. Que eu penso que o terceiro analítico, ele surge no enquadre, né, no 7. Seria envolve a subjetividade também do analista, com a subjetividade do analisando. Então, para a gente desgarrar tanto dos nossos valores, como dos conceitos técnicos, mas viver aquele momento ali, né, na sua subjetividade. É uma implicação mesmo, né, que é muito falado em saúde pública, que o sujeito precisa estar implicado para entender, para compreender, né, para ir para o fundo. Rita, é importante que isso que tu falou e juntar com o que a Vanessa nos trouxe, do ego sintônico, sobretudo para o Ogden, que a gente está lendo o Ogden. O que é o ego sintônico para o Ogden? Eu sinto, falo, penso neste momento. O meu ego está sentindo em concordância com o que eu estou pensando. Eu estou realmente presente. Um ego distônico não estaria conseguindo sentir e pensar e processar ao mesmo tempo. Nota que aqui a gente está falando do Ogden. Ogden é Bion. Bion fala em sentir. Um lacaniano não iria por esse lado, porque um lacaniano não vai entrar na intersubjetividade do outro. Né? Eu renuncio o meu desejo. Né? Eu tenho as minhas defesas ali. Vanessa, por favor. Michel, rapidamente, só para não perder meu raciocínio aqui, que foi colocado no texto, eu só queria entender se é isso. Quando o analisando, ele conta para a gente, no presente, situações do passado, e ele replica isso, essa mesma situação várias vezes, mas de formas diferentes, como ele está sentindo naquele momento, aquele fato que aconteceu no passado, que ele já teria dito isso numa outra sessões anteriores, mas é como se ele ressignificasse isso. Então, é como ele está pensando e existindo nesse momento. Seria mais ou menos isso? Sim. Sobre aquela situação, mas que está no presente. Sim. Ele é atemporal e a possibilidade de experienciar de uma forma diferente aquilo. Uhum. E daí, se tu tem um ego sintônico, tu consegue vir para agora. Tu consegue estar em sintonia com aquele momento ali. Né? Foi isso que eu entendi, assim, dentro do texto que foi... Perfeito. Pessoal, eu acho agora, só para a gente não morrer da nossa neurose, a gente entender que a gente está lendo o Ogden, e como a Vanessa bem pontuou, ego sintônico para o Ogden, eu sinto e penso no mesmo momento. O que o Bion falaria viver em O. Falei do Bion, falei do Ogden porque os dois seguem a mesma raiz. Se a gente for por ego sintônico, Freud, Fenichel e outra turma, a gente está indo por um outro lugar.
tá? Então vamos ficar no Ogden aqui para a gente não morrer de ansiedade, né? Mas fica aí para nós a possibilidade de estudos do ego sintônico e distônico para outros autores, né? Faz uma tabelinha, Otto Fenichel fala isso, Heinz Hartmann fala isso, Anna Freud fala isso, mas pro Ogden, que a gente falou aqui, é sobre isso. Então, só terminar o último parágrafo, a fantasia que envolve o fechamento da oficina foi criada naquele momento, não por mim de forma isolada, mas também da minha participação, experiência intersubjetiva com o Sr. I. Os pensamentos e sentimentos sobre o carro e a oficina não ocorreram em qualquer das outras horas analíticas de que participei nesse dia, ou seja, somente com aquele analisando, tá? Pessoal, obrigado pelos aprendizados juntos, é para isso que é um grupo de estudos, para a gente aprender juntos, e assim que a gente cresce. Obrigado pela contribuição de todos, acho que foi extremamente produtivo. E amanhã a gente tem o Assim Falava Zaratustra do Nietzsche, tá bom? Ah, e a turma da supervisão que queira participar, daí me chama. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada.